E aí, comunidade do Diário, tudo bem? Começo dizendo que é bom poder acompanhar o canal sempre que possível. Meu nome é Luan Reis, sou do interior de São Paulo e há muitos anos vendo lanches perto da praça da minha cidade. Minha lanchonete não é um estabelecimento, mas sim um carrinho de metal, daqueles que a gente vai montando e cuidando ao longo dos anos. Costumo ficar próximo da praça, quase em frente a uma rua que leva até a quadra. Ao lado da praça, construíram uma quadra de basquete há alguns anos, embora naquela época ela quase não fosse usada. O lugar era tranquilo, com o movimento normal de uma cidade pequena. Com o passar dos anos, tudo foi diminuindo. A praça ficou cada vez mais vazia, as pessoas passaram a sair menos e os jovens preferiam se reunir em outros lugares. Mesmo assim, eu já tinha minha clientela. Havia moradores da região que compravam comigo praticamente toda semana. Também apareciam clientes de outros bairros da cidade porque gostavam da forma como eu preparava os lanches. Sempre fazia questão de atendê-los com o maior prazer. A noite sobre a qual quero falar foi uma terça-feira. Quem trabalha com comércio aprende a conhecer o movimento do próprio negócio. Existem dias bons e dias em que mal se consegue pagar as despesas. Naquela noite eu havia vendido muito pouco. Não fiquei preocupado, pois já estava acostumado. Além disso, os finais de semana normalmente compensavam as noites fracas. Naquele dia, uma das minhas filhas estava me ajudando. O nome dela é Amanda. Ela tinha 20 anos e era uma moça muito responsável. Sempre me dava uma força quando podia. Naqueles dias, a mãe dela estava doente. Não era nada grave no início, mas precisava de bastante repouso. Por isso, Amanda vinha me ajudando mais do que o normal. Ela cobrava os clientes, passava os lanches para mim e também recolhia as mesas quando as pessoas iam embora. Já era quase meia-noite. Havíamos começado a guardar algumas coisas, porque não parecia que mais ninguém fosse aparecer. As ruas estavam tranquilas e a praça tinha aquele silêncio típico dos dias de semana. Comentei com Amanda que talvez fechássemos mais cedo. Ela parecia cansada, mas ainda estava de bom humor. Foi então que ouvimos o barulho de uma moto. Ele vinha pela rua da quadra, aproximou-se devagar e parou ao nosso lado. Era uma amiga da minha filha. Amanda a cumprimentou toda animada. Outra moça estava sentada atrás dela. As duas estavam bem arrumadas, como quem ia dar uma volta pela cidade. Ficaram conversando por alguns minutos enquanto eu continuava guardando as coisas no carrinho. Mesmo sem prestar muita atenção, consegui ouvir que estavam chamando Amanda para encontrar outras amigas. Quem é pai em cidade pequena sabe como é. Mesmo quando tudo parece tranquilo, a gente sempre acaba imaginando o pior. Mas Amanda tinha me ajudado muito naqueles dias. Vi o quanto ela ficou animada e fiquei com pena de dizer que não. Então falei para ela ir. Ela me deu um abraço rápido, subiu no quadriciclo e foi embora pela rua da praça. Fiquei sozinho. Olhei para o carrinho e vi que ainda faltava limpá-lo direito. Pensei em deixar aquilo para o dia seguinte, pois já era tarde e nessa hora o corpo pesa. Depois mudei de ideia. Como havia pouca gente naquela noite, achei melhor terminar tudo de uma vez. Organizei as últimas coisas e peguei um balde. Perto da praça, havia uma torneira que ficava em um canto onde existiam algumas árvores que faziam bastante sombra. Não era uma torneira muito boa. A água saía bem fraca, mas servia para encher baldes e lavar o carrinho. Caminhei até lá. A praça estava completamente silenciosa. Algumas casas ao redor já tinham apagado as luzes. Outras mantinham apenas uma lâmpada acesa na entrada, embora parecessem totalmente fechadas. A quadra de basquete tinha um poste de iluminação, e era justamente aquela luz que iluminava melhor aquele lado da praça. Também existiam duas luminárias próximas ao coreto, mas as árvores projetavam sombras estranhas sobre o chão. A praça era grande e, por causa do abandono dos últimos anos, estava um pouco descuidada. Era possível enxergar o coreto, mas os cantos permaneciam muito escuros. Enchi metade do balde e voltei para o carrinho.
Comecei limpando por dentro, depois passei para a parte de fora. Usei um pano molhado e, em seguida, outro mais limpo. A água logo ficou suja e precisei voltar várias vezes até a torneira. Eu caminhava até aquele canto da praça, colocava o balde embaixo do filete de água e esperava. Enquanto ele enchia, eu olhava na direção do carrinho. Dali, ele parecia completamente sozinho. A luz da quadra iluminava apenas uma parte do metal. Não passava nenhuma moto. Nenhum cachorro latia. Nem mesmo se ouvia música vindo das casas. Só existia o barulho constante da água caindo lentamente da torneira. O balde demorava bastante para encher. Passei um bom tempo indo e voltando pela praça. Lavava um pouco, depois buscava mais água. Foi em uma dessas últimas viagens até a torneira que eu o vi. Eu estava parado ao lado da água e dali era possível enxergar o coreto. Ao redor havia vários bancos de metal. Antigamente as pessoas costumavam sentar ali durante as tardes, mas naquela época quase sempre estavam vazios. Vi uma silhueta escura. Ela estava sentada de costas, olhando em direção ao coreto. O que mais chamou minha atenção foi seu tamanho. A parte de cima do corpo parecia muito alta, os ombros eram largos e ele permanecia levemente curvado para a frente. Também usava um chapéu. Era daqueles chapéus de palha usados pelos homens que trabalham em fazendas ou que saem para recolher o gado. No começo não dei muita importância, pois pensei que pudesse ser algum morador da cidade. Mesmo assim, achei estranho. Já deviam ser quase 2 da manhã. Continuei observando por alguns segundos. O homem não se mexia. Parecia sentado como se tivesse dificuldade até para sustentar o próprio corpo. Peguei o balde quando terminou de encher e voltei para o carrinho. Tentei não pensar muito naquilo. Continuei lavando normalmente. Aquela água quase foi suficiente para terminar o serviço, mas percebi que ainda havia uma parte coberta de sabão. Olhei novamente para a praça. Procurei o banco onde o homem estava sentado. Não havia mais ninguém. Isso me deixou um pouco mais tranquilo. Pensei que ele simplesmente tivesse ido embora pelo outro lado da praça. Talvez morasse por perto. Peguei o balde e caminhei outra vez até a torneira. A praça continuava mergulhada no silêncio. Abri a torneira e a água voltou a escorrer lentamente. Abaixei-me para posicionar o balde. Foi nesse instante que ouvi alguém pigarrear. O som veio bem perto de mim. Fiquei completamente imóvel. Levantei a cabeça devagar. Naquele canto havia pouca iluminação, já que os galhos das árvores bloqueavam quase toda a luz. Então, eu o vi. Estava parado ao lado de uma árvore. Era o mesmo homem do chapéu. Em pé, ele parecia muito mais alto do que quando estava sentado. Os ombros continuavam extremamente largos e a cabeça permanecia inclinada para um dos lados. Senti um desconforto horrível percorrer meus ombros. Desejei boa noite. Minha voz saiu mais baixa do que o normal. O homem não respondeu, apenas tossiu. Tentei enxergar seu rosto. Algumas partes apareciam entre as sombras. Parecia moreno, mas a região dos olhos era profundamente afundada. A aba do chapéu escondia quase toda a testa. O que mais me incomodava era a boca. Eu não conseguia vê-la direito, mas parecia aberta, como se a mandíbula estivesse caída muito além do normal. Não era exatamente um sorriso. Também não parecia apenas uma expressão estranha. Era uma boca torta, aberta de um jeito que simplesmente não parecia humano. O homem mantinha a cabeça virada diretamente para mim. Foi isso que realmente me apavorou. Abaixei-me para fechar a torneira. Só queria terminar logo. Pegar o balde, voltar ao carrinho e ir para casa. Quando estendi a mão para pegar o recipiente, senti dedos envolvendo meu pulso. Eles se fecharam com muita força. Eram dedos longos. Puxei o braço e quando levantei os olhos ele estava perto demais.
Agora conseguia enxergar melhor seu rosto. Parecia coberto por pouca pele. É a melhor forma que consigo descrevê-lo. A pele era seca, grudada aos ossos. Havia dobras estranhas nas bochechas e ao redor da boca. Parecia o rosto de alguém que tivesse sofrido um derrame. Não posso afirmar se ele realmente olhava para mim, mas eu senti que sim. Então começou a falar. Pedia que eu o ajudasse. A voz saía arrastada, depois ele tossia, como aqueles fumantes que mal têm pulmões. Fiquei apavorado. Pedi que me soltasse. Disse que iria buscar ajuda, mas ele não soltou. Seus dedos apertaram ainda mais meu pulso. Senti as unhas, ou talvez os próprios ossos, pressionando minha pele. Comecei a me mover em direção à rua. Queria sair daquela parte escura da praça. Mas ele veio junto. Não caminhava direito, só arrastava o próprio corpo para a frente, como se um dos lados fosse muito mais pesado que o outro. Continuei tentando me soltar. Batia nos dedos dele. Puxava meu braço para trás. Mas aquela coisa apenas se aproximava ainda mais. Consegui avançar alguns metros. Chegamos até uma parte onde uma casa tinha uma lâmpada acesa do lado de fora. A luz caiu diretamente sobre ele. E eu juro, o frio subiu dos meus pés até a nuca. Seu corpo era completamente deformado. Era enorme, muito maior do que parecia nas sombras. As costas eram arqueadas de um jeito impossível. A parte inferior se projetava para cima, formando algo parecido com um lombo. Parecia mais o corpo de um animal do que o de um homem. Os quadris ficavam altos demais na parte de trás, como se o corpo tivesse entortado completamente e permanecido daquela forma. As pernas eram extremamente finas e os ossos apareciam por baixo da calça. Um dos braços pendia ao lado do corpo e era tão comprido que quase tocava o chão. O outro continuava segurando meu pulso. Durante alguns segundos eu apenas fiquei olhando. Ele estava diante de mim, me puxando, pedindo ajuda com aquela voz quebrada. Então eu gritei com toda a força que tinha. As lágrimas começaram a escorrer sem que eu conseguisse controlar. Passei a empurrá-lo, batendo na mão dele, golpeando seus dedos, tentando abrir aquele aperto. Também jogava todo o peso do meu corpo para trás. Mas aquela coisa continuava avançando. Repetia sem parar que eu precisava ajudá-lo. Cada vez era mais difícil entender suas palavras. Sua voz ficava mais rouca, mais grave. Virei o rosto. Já não queria mais olhar para aquela cara. Sentia que, se continuasse encarando aquilo, acabaria completamente paralisado. Minha boca secou. Meu corpo já não respondia direito. Foi então que ouvi uma voz do outro lado da rua. Alguém estava me chamando de dentro de uma casa. Virei a cabeça e vi uma mulher se aproximando. O marido dela vinha logo ao lado. Ela usava um roupão e o homem carregava uma lanterna. Perguntaram o que havia acontecido. Olhei rapidamente para onde aquela coisa estava. Não havia mais nada. A praça estava completamente vazia. O banco do coreto permanecia vazio. O único som era o da torneira. A água continuava caindo. Já escorria pela calçada da praça e chegava até a rua. Eu tinha certeza de que a havia fechado. Cambaleando, fui até o casal. Minhas mãos tremiam. Meus olhos estavam cheios de lágrimas. O homem me olhou completamente confuso, depois caminhou alguns passos até a praça. Iluminou as árvores, depois os bancos. Não havia ninguém. Meus gritos tinham acordado vários moradores. Pouco a pouco as portas começaram a se abrir. Em poucos minutos já havia umas 10 pessoas reunidas ali. Todos perguntavam a mesma coisa. Eu tentava explicar, mas quanto mais repetia a história, mais impossível ela parecia. Alguns imaginaram que talvez fosse um homem ferido.
Um vizinho procurou atrás do coreto, outro caminhou até a quadra de basquete, mais 2 seguiram pelo lado das árvores. Não encontraram absolutamente nada. Mas eu tinha uma coisa no pulso. Um homem iluminou com a lanterna. As marcas estavam ali. Não pareciam marcas normais de dedos, eram manchas arroxeadas que cobriam parte do meu pulso e subiam um pouco pelo braço. Pareciam sinais de um aperto extremamente forte, mas não tinham um formato definido. Não eram linhas, eram manchas escuras, tortas e irregulares. Doíam quando eu as tocava. Um dos vizinhos me ajudou a guardar o que ainda consegui recolher, depois me acompanhou até minha caminhonete. Cheguei em casa completamente assustado. Minha esposa dormia. Ainda continuava doente, então não quis acordá-la. Entrei em silêncio e lavei o rosto. Fiquei um bom tempo sentado na cozinha. Não consegui me deitar imediatamente, pois meu pulso queimava. Na tarde seguinte, muita gente já comentava sobre o que havia acontecido na praça. Com o passar dos dias, começaram a surgir histórias. Alguns vizinhos disseram que aquela não era a primeira vez que algo estranho acontecia ali. Uma senhora contou que às vezes era possível ouvir choros muito tarde da noite, principalmente perto do coreto. Outro homem comentou que certa vez viu alguém sentado em um dos bancos, mas quando se aproximou já não havia ninguém. Diziam que muitos anos antes um senhor havia morrido naquela região da praça. Segundo algumas pessoas, ele costumava passar horas sentado em um dos bancos do coreto. Outros acrescentavam mais detalhes. Diziam que ele já estava muito doente, que caminhava de maneira estranha e que às vezes pedia ajuda às pessoas porque sentia muitas dores pelo corpo. Não sei se isso era verdade. Também havia quem dissesse outra coisa. Afirmavam que aquilo da praça não era uma alma. Era algo muito mais sombrio. Alguns chegavam a jurar que podia ser o próprio maligno assumindo a forma de um velho. A verdade é que nunca soube o que vi. Também não faço ideia do motivo de aquilo ter aparecido justamente para mim. Meu pulso ficou roxo durante vários dias. A dor passou. As marcas desapareceram, mas o medo, esse demorou muito mais. Às vezes ainda fico na praça durante a noite, mas nunca mais sozinho. Se vocês estão gostando desses relatos, não deixem de se inscrever e deixar o gostei no vídeo. Só assim podemos continuar trazendo mais histórias para vocês. Agora, continuamos. Boa tarde, Diário dos Pesadelos. É um prazer escrever para vocês. Há alguns anos alugamos um lugar que fazia parte de uma casa muito bonita. Éramos os únicos inquilinos. Os proprietários eram um casal de idosos muito simpáticos e também morava na casa uma das filhas deles com o filho pequeno. Desde o primeiro dia algo me chamou a atenção. Quando fomos conhecer o apartamento, a dona da casa me recebeu com um abraço. Achei aquilo estranho, afinal ela nem me conhecia, mas preferi não dar importância. Com o passar dos meses, comecei a perceber que aquela senhora não era tão bondosa quanto aparentava. Para ser sincera, sem que eu percebesse, ela já tinha me colocado completamente à disposição dela. Como também alugávamos a garagem, ela dizia que a responsabilidade de limpá-la era minha, mesmo sendo um espaço compartilhado com a filha dos proprietários. No fim das contas, quem sempre fazia a limpeza era eu. Sempre me considerei uma pessoa de personalidade forte. Costumava dizer que ninguém mandava em mim, mas por algum motivo com aquela senhora era diferente. Eu acabava fazendo tudo o que ela pedia, sem questionar. Isso continuou até o dia em que resolvi colocar um limite. Sem ser grosseira, apenas deixei de ser tão prestativa com eles como havia sido até então. Foi a partir desse momento que começaram a acontecer coisas muito estranhas. Os proprietários criavam vários coelhos e a dona da casa dizia que eles eram a paixão da vida dela.
No entanto, certo dia simplesmente decidiu que não os queria mais e resolveu abatê-los para comer. Ela pendurou os animais por toda parte, como se o quintal tivesse se transformado em um açougue. Aquilo foi extremamente desagradável para nós. Lembro que certa noite desci até o tanque para lavar algumas coisas e, por causa da pouca iluminação, não percebi que havia um coelho pendurado bem na minha frente. Só me dei conta quando praticamente encostei o rosto nele. Tomei um susto enorme e senti um nojo indescritível. Nunca consegui entender como alguém que dizia criar aqueles coelhinhos com tanto carinho podia, de um dia para o outro, decidir sacrificá-los todos para comê-los. Os meses foram passando e nossa convivência ficou cada vez mais próxima. Eles nos convidavam para reuniões de família e nós os convidamos para a festa de 15 anos das nossas filhas. Enfim, acabamos criando certa amizade. Mesmo assim, a senhora continuava tendo atitudes muito estranhas. Às vezes eu estava limpando o quintal e, sem qualquer motivo, ela corria até mim para me dar um abraço. Em outras ocasiões, aproximava-se do meu marido e dizia, sorrindo, que ele deveria lhe presentear com um pouco da juventude dele. Na época pensei que aquilo fosse apenas coisa da idade. Foi então que meu cabelo começou a mudar completamente. De um dia para o outro ficou extremamente áspero, parecendo capim seco. Tentei de tudo para recuperá-lo, mas nada adiantava. Acabei cortando bem curto e por algum tempo ele melhorou um pouco. Nessa mesma época, meus proprietários viajaram para o povoado de onde a senhora era natural e passaram quase um mês fora. Quando voltaram, ela me viu com o cabelo cortado. Correu até mim, passou a mão nos meus fios e comentou sobre o novo visual. No dia seguinte, meu cabelo amanheceu horrível outra vez, áspero como capim. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, tive uma pequena discussão com ela. No dia seguinte, a senhora se aproximou de mim, me deu um abraço que pareceu completamente falso e passou a mão nas minhas costas, bem na altura dos pulmões. Na manhã seguinte, acordei com uma dor muito forte naquela região e uma tosse terrível. Na mesma hora, lembrei do jeito como ela havia acariciado minhas costas. Foi então que comecei a ligar vários acontecimentos que antes tinham passado despercebidos. De repente, aquela mulher mudou completamente comigo. Estava sempre na defensiva, me tratava de forma fria e parecia irritada com qualquer coisa. Resolvi ignorar. Foi nessa época que começou a aparecer uma quantidade absurda de fezes de pássaro na escada que levava ao nosso apartamento. Mas não eram fezes comuns, eram enormes, muito maiores do que as de um pato, por exemplo, e tinham um cheiro insuportável. Nem água sanitária conseguia eliminar aquele odor horrível. Eu não conseguia imaginar que tipo de ave poderia produzir aquilo, muito menos como tudo havia aparecido de um dia para o outro. No fim de semana seguinte, começaram a surgir muitos barulhos nas árvores da casa. O ambiente parecia pesado. Era uma sensação difícil de explicar. Parecia que havia alguma coisa nos observando. Minhas filhas já eram adolescentes, nunca tinham sido medrosas, mas passaram a sentir medo até de sair para o corredor, principalmente quando escurecia. Numa dessas noites ouvi claramente passos pesados, como se um animal muito grande estivesse andando do lado de fora. Saí para o corredor para verificar. De repente, ouvi um som que parecia exatamente o mugido de um touro. Fiquei completamente paralisada. Só consegui reagir quando, naquele mesmo instante, minha filha, que estava tomando banho, começou a gritar pedindo que eu fosse até o banheiro porque estava apavorada. Entrei correndo e perguntei o que tinha acontecido. Ela me respondeu que também havia escutado exatamente o mesmo som. Nunca a vi tão assustada. Vale destacar que morávamos em uma área totalmente urbana e era muito raro alguém criar animais de fazenda em casa. Naquela noite, a sensação de peso era ainda maior. Dormimos todos assustados. O fim de semana passou. Na segunda-feira de manhã, estranhei o silêncio. Normalmente, meus proprietários já estavam acordados bem cedo, cuidando do jardim, mas naquele dia não havia ninguém. Nenhuma voz. Nenhum movimento. A única coisa que se ouvia era um peru cantando no quintal.
Curiosa, desci para verificar. Encontrei o animal amarrado ali, mas não havia sinal dos meus proprietários. Só ouvi movimentação na casa no final da tarde. Depois daquele dia, nunca mais vi o Peru. Com o passar das semanas, os proprietários continuavam cada vez mais sérios e já não eram nem de longe as pessoas simpáticas que conhecíamos. Começamos a ter vários problemas com eles. Ao mesmo tempo, dentro da nossa casa, tudo parecia dar errado. Minhas filhas brigavam o tempo todo, o dinheiro nunca era suficiente e um eletrodoméstico quebrava atrás do outro. Meu marido e eu discutíamos por qualquer motivo. Nossa vida havia mudado completamente. Cansada de tantos problemas, contei tudo ao meu pai. Depois de ouvir cada detalhe, ele me disse que aquilo não era normal. Segundo ele, havia algo muito estranho acontecendo. Então me deu um frasco de água benta e pediu que eu a aspergisse por toda a casa. Também insistiu para que encontrássemos outro lugar para morar o mais rápido possível. Fiz exatamente o que ele recomendou, mas quanto mais água benta eu espalhava pela casa, piores as coisas pareciam ficar. Foi aí que tivemos certeza de que precisávamos sair dali. Procuramos bastante até encontrar outro apartamento. Assim que avisamos aos proprietários que iríamos nos mudar, eles demonstraram um ódio que nunca haviam mostrado antes. De um dia para o outro, aqueles velhinhos gentis e carinhosos se transformaram em pessoas rabugentas, mal-humoradas e extremamente desagradáveis. Fizeram de tudo para dificultar nossa vida. Até no dia da mudança tentaram nos causar problemas. Cerca de um mês depois de termos saído daquela casa, minha saúde começou a piorar rapidamente. Recebi o diagnóstico de um câncer em estágio inicial e enfrentei um processo muito difícil, tanto física quanto emocionalmente. Levei muito tempo para conseguir me recuperar. Esta não é uma história sobre fantasmas ou aparições. Mesmo assim, várias pessoas para quem contei essa experiência acreditam que a dona da casa era, na verdade, uma bruxa. E também falam que a doença que desenvolvi teria sido consequência de eu ter deixado de obedecer às vontades dela. Pode ter sido apenas imaginação, ou talvez não. O fato é que depois que fomos embora daquele lugar, nossa vida começou a melhorar aos poucos. E com o passar dos meses, minha saúde também foi se recuperando. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos e nunca contei de verdade para ninguém o que aconteceu comigo. Em parte porque minha família se mudou de Ohio poucos meses depois, e durante anos minha mente tentou me convencer de que eu apenas havia interpretado mal uma interação completamente inocente. Mas hoje tenho 21 anos, e olhando para tudo o que aconteceu naquela noite, ainda sinto um peso frio e vazio afundar no meu peito sempre que penso no quão perto estive de simplesmente desaparecer, sem deixar rastros. Era o fim de agosto de 2014. Na minha cidade natal acontecia a tradicional feira anual do condado, um enorme espetáculo de brinquedos iluminados por luzes de neon, competições de tratores movidos a diesel, lama por toda parte e barracas vendendo comidas gordurosas. Na nossa comunidade, a feira era tratada como um enorme quintal coletivo. Os pais compravam uma pulseira para os brinquedos, entregavam $20 aos filhos para gastarem com doces e lanches, e basicamente deixavam as crianças correrem livremente em grupos, sem qualquer supervisão de um adulto. Isso até que os portões fechassem à meia-noite. Naquela noite, meu pai estava trabalhando como voluntário na barraca da associação da escola local, preparando hambúrgueres em uma enorme chapa de ferro. Isso significava que eu teria várias horas de liberdade, completamente desacompanhado. Por volta das 9:30 da noite, uma forte tempestade de verão passou pela região, transformando os caminhos de terra da feira em um lamaçal espesso e pegajoso. A multidão começou a diminuir e o ar ficou carregado com o cheiro de animais molhados e massa frita. Sem perceber, acabei me afastando da parte mais movimentada, onde ficava a roda gigante, e fui parar atrás dos galpões de exposição dos animais, perto da extremidade do terreno da feira. Aquela área era completamente silenciosa.
De um lado havia a parede metálica, sem janelas, do galpão dos porcos. Do outro, uma densa linha de árvores mergulhada na escuridão, separada da feira por uma cerca de arame enferrujada. Paralelo à cerca havia um profundo canal de drenagem de concreto, completamente tomado pela água escura da chuva que corria com força. A única iluminação vinha de uma lâmpada instalada sob o beiral do galpão. Eu estava perto de uma pilha de paletes de madeira, tentando raspar o barro preso na sola dos meus tênis quando uma mulher saiu da escuridão entre dois reboques estacionados. Ela não se parecia em nada com as mães dos fazendeiros da região. Vestia uma capa de chuva amarela extremamente grande, manchada de graxa, que praticamente escondia todo o seu corpo até as canelas. Seu cabelo escuro estava completamente encharcado. Mas foi o rosto dela que realmente fez meu coração disparar. Ela mantinha um olhar fixo, sem piscar, enquanto seus olhos alternavam freneticamente entre mim e a linha escura das árvores atrás da cerca. Sua boca tremia de forma estranha. No instante em que percebeu que eu a encarava, sua expressão mudou de repente para um enorme sorriso torto e artificial, como se alguém estivesse forçando o próprio rosto a imitar felicidade. Ah, graças a Deus! Ela suspirou, com uma voz fina e ofegante. Oi, querido, você pode me fazer um favor bem rapidinho? Eu estou precisando desesperadamente de um ajudante. Eu era uma criança muito quieta e obediente, criada para sempre respeitar os adultos. Parecia aqueles meninos criados por vó. Então dei um passo à frente e assenti com a cabeça. O que aconteceu, senhora? Ela apontou para o fundo do canal de drenagem, exatamente onde ele desaparecia dentro de um enorme tubo metálico corrugado que passava por baixo da cerca. Lá dentro era completamente escuro, e o som da água correndo produzia um ruído grave. Minha filhinha estava brincando com a pulseira de prata favorita dela, e ela escorregou bem lá para dentro desse tubo. Foi isso que explicou a mulher, inclinando-se tanto em minha direção que consegui sentir um forte cheiro de fluido de isqueiro barato misturado ao odor de lã úmida impregnando suas roupas. A abertura é estreita demais para eu entrar, mas você é bem magrinho. Se descer até o canal e engatinhar só alguns metros lá dentro, consegue pegar a pulseira para mim. Naquele instante, uma onda intensa de repulsa me atingiu com tanta força que minha boca ficou completamente seca. Meu corpo estava emitindo um enorme sinal de alerta antes mesmo que meu cérebro conseguisse entender o motivo. Dei 2 passos lentos para trás, voltando para debaixo da luz da lâmpada, enquanto apertava os olhos tentando enxergar a boca escura do tubo. Foi então que ouvi lá de dentro o som de uma bota deslizando sobre o cascalho. Um ruído seco de raspagem. Definitivamente não era a água correndo. A mulher percebeu que eu estava recuando e sua inquietação aumentou imediatamente. Ela estendeu a mão e a manga encharcada de sua capa de chuva roçou no meu antebraço. Seu sorriso ficou ainda maior. Não tenha medo, querido. Sua mãe é a Sara, não é? Aquela que está trabalhando na barraca da escola. Ela perguntou rapidamente, quase de forma agressiva. O detalhe é que minha mãe não se chamava Sara. Na verdade, ela nem sequer estava na feira naquela noite, pois ela havia ficado em casa cuidando do meu irmãozinho. A mulher apenas viu o logotipo da escola estampado na minha camiseta e arriscou um nome comum da cidade para tentar me enganar. É sim. Menti, com a voz tremendo tanto que quase não consegui pronunciar a palavra. Viu só? Sara e eu somos velhas amigas da igreja. Respondeu imediatamente, batendo palmas de maneira exagerada. Ela disse que você poderia me ajudar a encontrar a pulseira. Depois, abriu ainda mais aquele sorriso falso. Vou fazer um trato com você. Se entrar ali no canal e pegar a pulseira, eu compro um daqueles bichos de pelúcia enormes nos brinquedos para você. Vai levar só um segundo, querido. É só descer ali. O desespero que irradiava dela naquele momento era assustador. Ela praticamente estava em cima de mim, bloqueando o caminho de volta para a parte principal da feira. Eu não posso. Respondi, sentindo o peito apertar tanto que chegava a doer para respirar. Na mesma hora, toda aquela fachada simpática desapareceu.
Seu maxilar relaxou em uma expressão completamente morta. Seus olhos ficaram gelados, cheios de uma raiva doentia e descontrolada. Ela parecia prestes a avançar sobre mim. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma explosão de risadas ecoou do outro lado do galpão. 2 adolescentes, usando botas cobertas de lama e dividindo uma caixa de batatas fritas, dobraram a esquina. Assim que ela os viu, o sorriso falso voltou ao rosto como se fosse uma máscara sendo colocada instantaneamente. "Você é um menino tão prestativo", disse ela com uma doçura completamente venenosa, claramente encenada para que os adolescentes a ouvissem. "Vou fazer questão de contar ao seu pai como você está sendo responsável esta noite." Eu não respondi. Virei as costas e saí correndo pela lama o mais rápido que minhas pernas permitiam. Só parei quando bati de frente no balcão de madeira da barraca onde meu pai trabalhava. Fiquei ao lado dele o resto da noite, sob a luz forte das lâmpadas fluorescentes e perto da chapa onde ele preparava os hambúrgueres, até a feira finalmente encerrar. Mais tarde, quando estávamos voltando para casa na caminhonete, com os faróis cortando a escuridão das estradas rurais, finalmente olhei para ele. "Pai, existe alguma mulher da nossa igreja que usa uma capa de chuva amarela bem grande?" Meu pai me lançou um olhar confuso. "Não, campeão. Acho que não." "Por quê?" Contei tudo. Falei sobre o tubo de drenagem, sobre a história da pulseira de prata e sobre aquele som pesado de uma bota deslizando dentro do tubo escuro. O rosto do meu pai endureceu imediatamente. Ele encostou a caminhonete no acostamento de cascalho, pegou o celular e ligou para o departamento do condado ali mesmo. 2 viaturas foram até a feira naquela noite, mas como o evento já estava terminando e centenas de trabalhadores itinerantes do parque de diversões estavam desmontando seus equipamentos para ir embora, obviamente nunca encontraram aquela mulher. Até hoje sinto um aperto no estômago sempre que uma forte chuva de verão começa a cair. Às vezes tento convencer a mim mesmo de que talvez ela fosse apenas uma mãe desesperada e excêntrica que realmente perdeu uma joia. Talvez realmente houvesse alguém lá dentro tentando ajudá-la. Talvez eu tenha entendido tudo errado. Mas então me lembro da mentira sobre a amiga da igreja. Da fúria que tomou conta de seus olhos quando me recusei e daquele inconfundível som molhado de uma bota mudando de posição dentro da boca escura daquele tubo. Hoje tenho quase certeza de que nunca existiu pulseira nenhuma. Olá a todos. Me chamo Thaís, tenho 33 anos e hoje moro fora do Brasil. Acompanho o canal já há algum tempo e tenho um relato que precisei de muita terapia para superar. O relato vai ser muito pesado e vai conter gatilhos. Gostaria da opinião de todos vocês. Então peguem um café, sentem-se, porque a história é longa. No ano de 2011, mais precisamente em outubro, eu conheci um homem que viria a ser o meu marido. Na época eu tinha 18 anos de idade e ele 24. Eu sempre fui uma menina muito inocente, doce e super fácil de ser manipulada, pois tinha uma mãe narcisista que me espancava muito e era extremamente controladora. Quando conheci esse rapaz, que aqui vamos chamar de Maledito, fiquei surpresa com o quanto ele era doce, cavalheiro e respeitador. Me apaixonei perdidamente e cegamente. Com 2 meses fomos morar juntos e logo engravidei de uma menina. Como o mercado de trabalho estava feio onde eu morava, nós 2 decidimos nos mudar para o sul do Brasil. Chegando lá, ele mudou. Disse que eu não poderia mais falar com minha família por telefone caso eu não estivesse na presença dele, pois tinha medo de que eles me convencessem a voltar para minha cidade natal. Me proibiu de ter celular, televisão, computador e amizades. Eu não poderia sair de casa sozinha e nem trabalhar. Imaginem, isso entre os anos de 2013 e 14. A nossa filha nasceu. Uma boneca tão linda que as pessoas já chegaram até a me parar na rua para elogiá-la.
Tinha olhos como jabuticaba, de tão negros, cabelos lisos e longos. Parecia coisa de outro mundo. Era o xodó dele. Deus no céu e ela na terra. Eu cuidava dela dando todo o suporte que uma criança precisa. Amor, cuidado, carinho e tudo mais. Mas infelizmente, como era de se esperar, eu acabei entrando em depressão profunda. Perdi 20 quilos em 4 meses. Virei pele e osso, pois já era magra antes de engravidar. E com isso os anos passaram. Aos 24 anos de idade, eu comecei a me rebelar. Disse ao meu então marido que, se continuasse vivendo daquele jeito tão controlador, eu iria acabar morrendo. Foi aí que ele começou a me bater. Disse que era para o meu bem. As agressões escalaram de um jeito tão grande que, quando ele me batia, eu revidava. Claro que eu, como mulher, levava a pior, pois ele não deixava marcas. Era sempre puxão de cabelo, chutes onde não dava para ver e coisas do tipo. Isso foi só um resumo, pois antes disso eu até tentei tirar a própria vida tomando um remédio. Fiquei 3 dias entubada, sem coragem de contar o que acontecia em casa, porque ele dizia que se eu fosse embora ele iria matar nossa filha na minha frente, depois a mim e, por fim, ele próprio. Enfim, agora vamos à parte sobrenatural. No dia 16 de maio de 2016, eu consegui entrar em contato com a minha mãe, Maledita, e ela me aconselhou a fugir. Mas eu queria fazer as coisas do jeito certo e sentar para conversar com ele. Porém, a situação saiu do controle com nossa filha, então, com 3 anos, assistindo a tudo aquilo. No meio da discussão, ele disse que eu iria sair dali, sim, mas dentro de um caixão. Agora vem a parte pesada. Ele me jogou no chão, prendeu meus braços com os joelhos dele e com as mãos no meu pescoço apertou até eu perder a consciência. Depois me acordava e fazia tudo de novo. Eu fui torturada por 2 horas, enquanto nossa filha gritava para ele parar. Mas ele continuava. Na última vez em que ele tentou me estrangular, já perdendo a consciência, eu vi coisas em volta da gente. Pareciam sombras de fumaça branca que se moviam muito rápido. Então perdi a consciência e ele não conseguiu me acordar dessa vez. Esse foi o maior trauma da minha vida e até hoje, quando fico com o nariz entupido por causa de gripe, tenho crises de pânico, pois o corpo lembra do que aconteceu. Eventualmente ele conseguiu me acordar de alguma forma. Eu estava em estado de choque, não falava, não chorava, só tinha um olhar perdido e vazio. Tive medo de pedir ajuda, gritar, chamar os vizinhos ou a polícia. Eu estava apavorada, em pânico. Naquela noite, como sempre, depois de me agredir, eu fui para o nosso quarto com nossa filha e tranquei a porta por dentro. Era daquelas portas que, se a chave estivesse pelo lado de dentro, ninguém conseguia destrancar por fora. Foi aí que aconteceu. Eram umas 2 da manhã e estava eu na cama de casal com minha pequena, quando acordei sentindo que alguém me observava no canto escuro, perto da porta. Só para que vocês saibam, eu sempre fui católica, mas tinha curiosidade sobre outras religiões e, inclusive, conversava com espíritos. Nunca me aprofundei no assunto por medo. Pois então, era um homem alto, magro, de sobretudo e um chapéu preto de aba larga. O rosto dele estava completamente escuro e eu não consegui vê-lo. Eu senti um medo tão profundo que jamais vai haver uma palavra em qualquer dicionário deste mundo para descrever. Lembro que na hora nem rezar eu conseguia. Coloquei a cabeça embaixo da coberta, abracei minha filha e fiquei assim até amanhecer. Quando fui até a porta, verifiquei que ela ainda estava trancada. O dia se passou horrível, pois eu ficava trancada em casa, sem chave para sair. Apenas cuidava da minha pequena. Meu então esposo trabalhava em 2 turnos nessa época e só voltava à 1 da manhã. Eu já estava dormindo. Na segunda noite acordei como na noite anterior. Não posso dizer que foi sonho ou paralisia do sono, pois eu conseguia me mexer, me cobrir com o edredom e tremer de medo. Mas esse mesmo homem estava na metade da distância entre a porta e eu, em comparação com a noite anterior. Eu estava mais apavorada do que antes e tentei levantar, mas o medo não deixou. O terceiro dia foi igual ao segundo. Porém, a noite foi a pior de todas. Eu acordei com alguém tentando deitar comigo na cama. Na hora,
meio sonolenta, achei que havia esquecido de trancar a porta e que meu marido havia entrado. Pensei que fosse ele. Eu estava no meio da cama, minha filha em uma ponta e essa coisa na outra, bem ao meu lado. Por alguns segundos eu não me dei conta, mas quando percebi e abri os olhos, aquilo já não estava mais deitado comigo. Agora estava agachado ao lado da minha cama, na altura do meu rosto. Eu ouvia a respiração dele, e o rosto dele, apesar de eu não conseguir vê-lo, estava a menos de 10 centímetros do meu. Em pânico, pulei da cama e acendi a luz. Não havia ninguém além de mim e da minha filha. Essa coisa nunca fez mal para mim, mas começou a se mostrar desde a noite em que eu quase fui de arrasta. Essa coisa tocou em mim na cama, me abraçando, até eu perceber que deveria estar sozinha no quarto com minha filha. Eu senti a respiração dele e tudo mais. Porém, eu nunca mais o vi novamente. Alguém, por favor, pode colocar nos comentários quem vocês acham que era ele? Eu consegui pedir para uma inteligência artificial criar um desenho baseado nas características que eu vi, mas não sei quem era. Estarei deixando a imagem. Hoje sou divorciada, vivo bem e minha filha tem 13 anos. Ela só me dá orgulho. Não sei do pai dela, pois hoje moro fora do Brasil com a minha princesa. Sou casada novamente com uma pessoa incrível e sou muito feliz. Muito obrigada a todos por ouvirem meu relato. E por favor me digam se vocês sabem quem era essa coisa. Beijos e tudo de bom para vocês.